E aí, empacou? Desempaca comigo, pedido por vocês, desempaca resumos de filosofia. Então a gente também está aqui completando até o Enem resumos de desempaca agora no Desempaca, na nossa rede aqui de filosofia. Hoje para falar de filosofia pré-socrática. Lembrando que os links das minhas redes sociais onde eu aviso tudo que está acontecendo estão aqui na descrição ou no comentário fixado. E os textos que a gente coloca aqui na tarja para facilitar a vida de vocês está aqui também na descrição, numa abinha aqui, num lugarzinho chamado resumo. Vamos lá então começar a falar de filosofia pré-socrática. Filosofia pré-socrática. Em tese, a gente vai entender que filosofia pré-socrática são os filósofos gregos que vêm antes de Sócrates, mas alguns deles são até contemporâneos a Sócrates. Como explica isso? Sócrates, que viveu lá dos anos de 470 a.C. a 399 a.C., é porque o que define mesmo a filosofia pré-socrática é o tema de estudo dos filósofos pré-socráticos, que eles são também conhecidos como filósofos da natureza, ou da physis, natureza. Eles tentam estudar para a gente arquê, que é origem da natureza, e também estudar para a gente a cosmologia, o funcionamento da natureza, o funcionamento do sistema, como que as coisas estão em ordem, como as coisas funcionam de fato. Isso vai diferenciar do Sócrates, aguardem isso, porque o Sócrates ele começa a estudar mais, ou filosofar sobre nós, seres humanos, sobre ética, sobre justiça, sobre política, sobre nosso comportamento. Os filósofos pré-socráticos não estão necessariamente preocupados com isso. Eles querem saber sobre a natureza, sobre origem. Então, por isso que eles chamam pré-socráticos ou filósofos da natureza. Vou começar aqui com um processo dialético, um processo de contradição entre dois filósofos bem interessantes. Heráclito e Parmênides. O Heráclito, ele dizia pra gente, ele acreditava que nada era permanente. Tudo estava por vir a ser. Nada é permanente, exceto a mudança. A única certeza que a gente tem é que tudo na natureza está em constante transformação, em constante mudança. Nada é, tudo está por vir a ser. Porque o tempo, as coisas, tudo faz tudo mudar. É ele que vai falar lá, ou é o grande exemplo que a gente usa para falar de Heráclito, que não é possível se banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas que correm na segunda vez são outras e você já é uma outra pessoa, mesmo que seja 1 segundo, 2 segundos, 3 minutos depois que você saiu do rio, você vai entrar de novo, enquanto passa uma ambulância ali fora, não tem importância. Vamos embora seguindo aqui comigo. Então, para o Heráclito, nada é, tudo está por vir a ser, é o que ele vai chamar de devir. E essa transformação, tudo se muda, tudo se transforma na natureza pela tensão entre os opostos, o quente e o frio, o seco e o úmido. Só que um outro filósofo vai bater de frente com a ideia do Heráclito, que é o Parmênides. O Parmênides, ele já diferente do Heráclito, ele fala assim que não se transforma, as coisas permanecem, segundo Parmênides. E na verdade ele faz a distinção, ele fala assim, ó, o que o Parmênides tem é uma doxa, é uma opinião e não necessariamente está embasada na verdade. A verdade, o conceito de verdade é aletheia. Então, é só uma opinião. As transformações que a gente vê, elas são puramente estéticas, porque a essência permanece. O Parmênides, então, fala, as coisas permanecem. Então é possível se banhar duas vezes no mesmo rio. Alguns outros filósofos da escola pré-socrática, eles são adeptos, principalmente quando a gente fala da filosofia e da escola jônica, são adeptos aí de identificarem o uno, ou uma essência única, ou algo único que gera a natureza e faz essa natureza, a cosmologia, ela se manter, né? Os astros, tudo na natureza se manter. O considerado primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele dizia que era água. Ele observou que a água estava em tudo, então ele falou, a água é a substância essencial. Tudo, então, é água. Todos nós viemos da água, somos feitos de água, tudo que existe na natureza é feito de água. Aí ele tem os seus discípulos, né? Por exemplo, o Anaximandro de Mileto, ele já trata, ele também é uno, ele trabalha com a ideia de uma substância só. Mas ele, em vez de ser água, ele traz um conceito para a gente de apeiron. Apeiron é o infinito, é o ilimitado. Segundo o Anaximandro, antes do finito
tudo era infinito. Então há uma substância, segundo o Anaximandro, chamado de apeiron, que gerou a natureza, que gerou tudo e continua fazendo a ordem do nosso universo. E aí você tem mais um da escola jônica, agora discípulo de Anaximandro, é o Anaximenes, ou Anaxímenes de Mileto, que, diferente do Tales, que falava que era a água, diferente do Anaximandro, que falava que era o apeiron, o Anaxímenes diz que é o ar. O ar é a substância fundamental que gerou tudo e continua gerando e fazendo a ordem da natureza, a ordem do universo. Entenderam, então, que os filósofos pré-socráticos se diferenciam? Sócrates é um marco da filosofia, um pai da filosofia ocidental, porque ele trabalha com a filosofia humana, os seres humanos. Os pré-socráticos estão mais preocupados com a questão da natureza. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!